Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução às Ciências Térmicas. Eu sou o professor Christian. Essa disciplina ela está no terceiro semestre do curso de Processo Soldagem da FATEC Pindamonhangaba. Tá ok? Sejam bem-vindos. E no momento nós estamos discutindo transferência de calor por condução térmica. Então, a gente viu o conceito relacionado à transferência de calor por condução térmica nos materiais, material sólido, líquido e gasoso. A gente discutiu cada uma das particularidades e agora o que nós estamos fazendo? Estamos analisando um pouquinho melhor a condução térmica no material sólido e agora definindo e discutindo a transferência de calor, o fluxo de calor através desse material e considerando geometria, espessura, o tipo de material. Então, primeiro, analisando a condutividade térmica do material, a área de superfície, espessura do material. Então, são fatores extremamente importantes que a gente precisa para estabelecer o fluxo de calor ao longo desse material. Como que eu sei que ocorreu o fluxo de calor? Porque eu identifico a diferença de temperatura. A diferença de temperatura ela é medida simultaneamente. Então, quando você está medindo, não é delta, não é a variação de temperatura, porque eu meço a temperatura na superfície quente e depois eu meço também simultaneamente a temperatura na superfície fria. É como se tivesse dois medidores de temperatura, dois termômetros, dois termopares ou outros instrumentos de medida para medida de temperatura, ok? Bom, a partir do momento que a gente então identificou o fluxo de calor que passa pelo material, discutindo a geometria, a espessura e a condutividade térmica que cada material possui, nós estabelecemos a equação do Fourier, a equação do fluxo para a equaçãozinha do Fourier, a equação do fluxo de calor para a condução térmica, beleza? Beleza. Depois disso a gente viu o seguinte, que de acordo com as propriedades específicas do material, condutividade térmica, espessura e área de superfície, a gente viu que o de passar pelo material ou mais dificuldade de passar pelo material. E a gente viu que esse conceito poderia estar relacionado com um fator relacionado à resistência. A resistência que o material possui de inibir, né, ou dificultar a passagem de calor pelo material. Então, resistência térmica. E a gente tem um circuitinho, a gente tem uma analogia, né, a gente pode fazer uma analogia com outro fenômeno, um fenômeno elétrico, que é o circuito elétrico, onde eu tenho uma resistência elétrica e a corrente elétrica ela só passa pelo resistor, ela só passa pelo material se eu conseguir obter, ou se eu tiver, né, uma diferença de potencial. Tendo a diferença de potencial, eu tenho fluxo de corrente, eu tenho corrente elétrica. E ela vai depender, o seu fluxo vai depender da resistividade do material. Então depende da resistência do material. Olha só que interessante. Então eu tenho o circuito elétrico com um resistor elétrico, corrente elétrica, diferença de potencial, lei de Ohm. E eu tenho o circuito térmico, onde eu tenho o resistor térmico, que é o meu material agora, que ele possui resistência térmica, diferença de potencial, que no circuito térmico é a diferença de temperatura, diferença de potencial térmico. Se eu tenho diferença de potencial térmico no material, eu tenho fluxo de calor. Então, bom, aí quando a gente percebeu que a gente poderia fazer essa analogia, a gente, na hora, em outros vídeos, a gente já conseguiu estabelecer o conceito de resistência térmica. Resistência térmica fazendo uma associação ou uma analogia com a resistência elétrica. Lei de Ohm, lei de Fourier. E estabelecemos a equaçãozinha da resistência térmica. Depois que nós fizemos isso, aí você olha para o circuito elétrico, aí você vê que o circuito elétrico, para resistores, você começa a ter associação. E nas paredes, né, principalmente material, superfície plana, você tem associação de materiais. Você tem um material, por exemplo, no forno, você tem um refratário, você tem um isolante térmico, você tem uma manta térmica, você tem lã de vidro, você tem argamassa, você tem uma série de materiais, você tem cortiça, você tem uma série de materiais de isolamento interno do forno, que são paredes. Mesmo que ele tenha geometria curva, ou muitos têm a geometria realmente cúbica, quadrada, então você pode analisar para aquela configuração de fluxo de calor
considerando várias paredes. E no nosso caso, o primeiro caso vai ser a análise das paredes planas em série. Porque eu posso fazer a analogia das paredes planas ou os resistores elétricos em série. Depois os resistores elétricos em paralelo e depois circuito misto. Ok? Então, fazendo aquela primeira analogia com a lei de Ohm, depois desencadeou o processo. Desencadeou um processo de conhecimento, de análise e de estrutura, tá ok? Bom, nós já discutimos nos vídeos anteriores todos esses conceitos. O que nós vamos fazer hoje? Exercícios. Então, é um exercício, né? O exercício número 6 da nossa lista de exercícios sobre condução de calor, transferência de calor por condução térmica, associação de paredes planas. Associação de paredes planas em série. No exercício 3, ele provoca uma situação de 3 paredes. Eu tenho 3 paredes planas em série e o fluxo de calor passando por essas paredes. Como é que eu sei que ele passa pelas paredes? Porque a temperatura interna é maior que a temperatura da interface parede 1, parede 2, que eu chamei de X, e também é maior do que a temperatura na interface entre parede 2 e parede 3. Então eu tenho 2 temperaturas internas e ainda é maior, todos esses valores de temperatura ainda maior do que a temperatura externa. Ok? Eu tenho cada um dos materiais as suas espessuras e cada um dos materiais eu tenho as suas áreas de superfície. Área 1, vou pegar a canetinha aqui, vou escrever assim, ó, para ficar um melhor indicado, né? Área 1, eu tenho área 2, e a próxima é azulzinha, área 3, tá bom? E aqui, área 3. Ok? Beleza. Bom, a partir do momento que nós identificamos todos esses elementos, vamos ler o exercício. Sabendo o material da parede 2, é esse material aqui, ó, da parede 2, suporta no máximo a temperatura na parede 2, então eu tenho a temperatura na parede 1, temperatura na parede 2, temperatura na parede 3. A temperatura na parede 2, a parede 2 ela suporta no máximo uma temperatura de... Temperatura na parede 2. Isso. A temperatura na parede 2 é de 1350 graus Celsius. Beleza? Verifique as condições do projeto e suponha modificações se for o caso. Aí ele me dá alguns valores. Então, ó, a gente vai verificar na condição do projeto aqui, das 3 paredes em série, nessa configuração, se a parede 2 ela suporta no máximo 1350 graus Celsius. Então ele quer que a gente verifique o projeto, se realmente nessa configuração de parede, né, paredes planas em série, se a temperatura na parede 2, a temperatura na parede 2, temperatura na parede 2 é de 1350 graus Celsius, tá ok? Bom, aí ele fala o seguinte, a temperatura interna, TI, ele fala o seguinte, a temperatura na parede 2, 1350 graus Celsius, temperatura, eu vou aproveitar um pouco melhor o meu espaço, tá bom? Temperatura na parede 2, 1350 graus Celsius, a temperatura interna é de 1500 graus Celsius. A temperatura externa é de 50 graus Celsius. A espessura da parede 1 é de 0,12 metros.
A espessura na parede 2 é de 0,14 metros. 12 centímetros, 14 centímetros. E a espessura na parede 3, o E3 é de 12 centímetros também, que ele já me deu em metros também, tá ok? Ele fala o seguinte, dos coeficientes de condutividade térmica de cada um dos materiais. Ele fala que o K1 é igual a 6.280 watts por metro grau Celsius. O K2, 0,175 watts metro grau Celsius. E o K3, 0,6980 watts metro grau Celsius. Tudo bem? Ok. Então ele pede para a gente verificar a configuração da parede 2. Ela suporta no máximo 1.350 graus Celsius. Então o que nós vamos observar e vamos verificar nesse exercício? Nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho o fluxo de calor passando por esse material. Ele vem da esquerda para a minha direita. Ele sai com a temperatura interna de 1.500 graus Celsius. E essa temperatura vai diminuindo, até o fluxo de calor passar e sair, né, do meu sistema de paredes em série, uma temperatura de 50 graus Celsius. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai analisar o fluxo de calor que passa por esses materiais e depois a gente vai identificar a temperatura na parede 2. É o seguinte, se o fluxo de calor vem nessa direção e sentido, Tx, como ele fala que a temperatura 2 não pode ser, na parede 2, não pode ser maior que 1.350 graus Celsius, então Tx é o nosso ponto-chave. Porque se chega uma temperatura maior que 1.350 graus Celsius, a parede 2 não vai suportar. Então o nosso é a temperatura X, porque o fluxo de calor ele vem com 1.500 graus Celsius, o T1, 1.500 graus Celsius, e quando ele ultrapassa a parede 1, ele tem que já ter uma queda de temperatura, né? Essa parede 1 tem que ser trabalhada como um isolante térmico, no sentido que na hora que o fluxo de calor passa da parede 1 para a parede 2, o Tx tem que ter um valor de temperatura menor, né? Ele não suporta 1.350 graus Celsius. Se não suporta 1.350 graus Celsius, a temperatura X tem que ser menor que 1.350 graus Celsius. Porque se for 1.350 graus Celsius, ele está falando para nós que não suporta, tá ok? Então olha só, o que o Christian vai atacar aqui? Eu vou atacar a temperatura X. Só que eu sei, bom, o que eu tenho então? O que eu tenho? Eu tenho a equaçãozinha do fluxo. A equaçãozinha do fluxo, né, para uma associação de paredes planas em série, é esse carinha aqui, ó. Fluxo de calor é igual às diferenças de temperatura, T1 menos T2. Eu já vou escrever na configuração, que é mais fácil da gente entender, que é a temperatura na superfície quente menos a temperatura na superfície fria, dividido pela resistência térmica. A resistência térmica, só que essa resistência térmica é a resistência térmica equivalente. Resistência térmica equivalente, tá ok? Então, se eu for analisar somente a parede 1, eu preciso das diferenças de temperatura entre as extremidades, T inicial, ou T interno, e Tx, dividido pela resistência térmica da parede 1. Eu não tenho o Tx. Se eu for usar a parede 2 para calcular o fluxo, por que eu estou falando isso? Porque no circuito em série, o fluxo é o mesmo. É o mesmo fluxo que passa na parede 1, que passa na parede 2, que passa na parede 3, que passa pelo circuito, como um sistema em série de resistores elétricos. Estou usando a mesma analogia, é isso que eu estou fazendo com vocês.
Então, eu não tenho as temperaturas internas. Então, não dá para eu usar informações só da parede 1 ou só da parede 2 e nem só da parede 3, porque o Tx ele gera uma dependência na temperatura de saída da parede 1 e temperatura de entrada na parede 2. O Ty, temperatura de saída da parede 2, como a temperatura de entrada da parede 3, não tem isso. A única coisa que eu tenho é a temperatura interna e a temperatura externa. Então eu preciso ter uma informação geral do circuito. Eu preciso ter uma informação geral da resistência total. Ah, entendi, Cristian. Então se você tiver analisando o circuito todo, como se fosse uma única parede maciça, né? No circuito em série, é isso que você faz. Que resistor que você poderia utilizar, que você poderia substituir aqueles resistores associados? No meu caso, eu tenho 3 resistores associados, 3 paredes. Que parede você poderia colocar aqui que substitui as 3 existentes? É o resistor equivalente. Só que num circuito em série, o resistor equivalente para um circuito em série é o R1 mais o R2 mais o R3. No circuito em série é a soma dos resistores. Então o que o Christian vai fazer? Eu vou calcular individualmente cada um deles. Eu vou calcular o R1. O R1 depende da espessura 1, condutividade térmica do resistor 1, vezes a área de superfície. Vou calcular o R2. O R2 é quem? O R2 é a espessura 2, condutividade térmica do resistor 2, vezes a área da superfície 2. E quem é o meu R3? Espessura 3, condutividade térmica 3, vezes a área da superfície 3. Ok? Olha, pessoal, espessura eu tenho de cada um dos materiais. Ele me deu a espessura 1, 2 e 3. A condutividade térmica, eu tenho condutividade térmica dos 3 materiais. E a área da superfície dos materiais? Ele não me dá nenhuma informação a respeito. Nossa, Cris, então está faltando o valor, está faltando dado no exercício? Não está faltando dado no exercício. Por que você fala que não está faltando dado no exercício, Cris? Porque você pode fazer os mesmos cálculos, a mesma análise, para 1 metro quadrado. Se você fizer para 1 metro quadrado e identificar se para o resistor 2 a de suporte 1350 não é atingida, para 2 metros quadrados, para 10 metros quadrados, para 50 metros quadrados é a mesma coisa. Porque é uma relação direta, tá ok? Então o fluxo de calor está diretamente relacionado, diretamente com a área. Se eu aumento a área, eu posso aumentar o fluxo de calor, tá ok? Então vamos fazer essa análise aqui, considerando a área de cada um dos meus resistores iguais a 1 metro quadrado, 1 metro quadrado, 1 metro quadrado e 1 metro quadrado. Tudo bem? Ah, Cristian, bom, então eu entendi. Então você faz para 1 metro expandir? Sim, a ideia é essa, tá ok? Então qual a espessura do meu resistor 1? A espessura do meu resistor 1, eu vou usar agora a caneta preta, vou usar a canetinha preta agora para a gente colocar valores numéricos, tá bom? A espessura do meu resistor 1, 0,12. Por que você está usando 0,12? Porque você não usa 12 centímetros, 14 centímetros, 12 centímetros. Porque olha só o coeficiente de condutividade térmica, está no sistema internacional. Watts metro grau Celsius, watts metro grau Celsius, watts metro grau Celsius. Então você não vai usar centímetro. No exercício técnico, onde você tem elementos, grandezas físicas com a sua unidade de medida, você tem que respeitar o sistema de unidades do exercício. Tem que ser coerente. Então a condutividade térmica aqui está no sistema internacional, a espessura também. A temperatura
Poderia estar no sistema internacional? Poderia. Só que nós já fizemos essa discussão em sala de aula e a gente viu o seguinte, que a variação de temperatura na escala Celsius, numericamente, ela é igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Ou a diferença de temperatura na escala Celsius, ela é numericamente igual também à diferença de temperatura na escala Fahrenheit. Eu sei que aqui, à esquerda, a unidade de medida é Celsius. Eu sei que aqui na direita, a unidade de medida é Fahrenheit. Mas os valores numéricos são exatamente iguais. Então, eu posso usar, quando for delta ou quando for diferença de temperatura, eu não preciso fazer a conversão de unidades? Não preciso fazer a conversão de unidades, porque o delta Celsius é igual ao delta Kelvin. Condutividade térmica. Como eu já fiz a análise do sistema de unidades aqui, eu já posso colocar o valor direto. Então, o coeficiente de condutividade térmica aqui é 1,60280 vezes 1. Igual. Vamos já substituir os três, né? A espessura do material 2, 0,14. E a condutividade térmica, 0,1745. Confere aí para mim. A espessura do material 3, 0,12 também. Igual ao material 1, 0,12. Dividido pela condutividade térmica, 0,6980 vezes 1 vezes 1. Tudo bem? Tudo bem, né, pessoal? Então, agora eu vou calcular os valores. Então, é 0,12 dividido por 1,602. 62,80. 0,14 e assim vai, tá bom? Vamos pegar nossa calculadora. 0,12 dividido por 1,6280 vezes 1. Esse cara deu 7,37. 7,37 vezes 10 a menos 2. Qual a unidade de medida? Qual é a unidade de medida? Eu tenho espessura, olha só, espessura dada em metros. Eu tenho condutividade térmica, watts, metro grau Celsius, vezes área, metro quadrado. O que nós temos aqui? Que esse metro simplifica com 1 metro e esse metro simplifica com esse. Então, vai ficar 1 dividido por watts grau Celsius. Não é isso? É isso mesmo. O que eu faço agora? Regrinha. 1 dividido por 1 vezes o inverso da segunda, graus Celsius, watts. Qual é a unidade de medida aqui? De resistência térmica, graus Celsius por watts. Tá ok? Graus Celsius por watts. Por 0,1745. Esse cara deu 0,80229 watts. Graus Celsius por watts. Então, vamos fazer o seguinte. Eu já vou destacar este resultado. Eu já vou destacar esse resultado. E agora, 0,12 dividido por 0,6980. Esse cara deu 0,1719. 0,1719. 9 e assim vai. Graus Celsius por watt. Christian, quantos números depois da vírgula? Nenhum desses valores é resultado. Eles vão compor o meu resultado lá na frente. Então, quando eles vão compor o meu resultado lá na frente, eu trabalho com 2, 3, 4. Eu costumo trabalhar com 3, 4 casas decimais depois da vírgula.
Se você olhar esse cara aqui, ele está com mais de 4 casas decimais depois da vírgula, porque eu tenho o menos 2 é andar com 2 casas depois da vírgula para a esquerda. Então vai ter um 0, 0 aqui na frente. Então vai ficar 0,0737. 4 casas decimais depois da vírgula. Aqui eu estou com 4 casas decimais depois da vírgula e aqui também 4 casas decimais depois da vírgula. Christian, você fez tudo isso para quê? Para calcular o R equivalente. Porque o R equivalente é a soma de todo mundo. É o 7, a soma dos resistores. É o R1 mais o R2 mais o R3. 37 vezes 10 a menos 2, está todo mundo no mesmo sistema de unidades. É só somar números. 0,8022 mais 0,1719. O resistor equivalente, o que significa? Se eu tivesse que substituir esses 3 resistores por um único resistor para essa condição do exercício, seria esse resistor aqui, ó, 7,37 expoente menos 2 mais 0,8022 mais 0,1719. E esse cara deu 1,0478 graus Celsius por Watts. Esse é o meu valor do meu resistor equivalente. Por que você calculou seu resistor equivalente? Christian, eu estou aqui ainda. Eu estou no resistor equivalente, porque eu tendo informação do fluxo que passa por cada uma das paredes, eu posso calcular o TX só analisando a parede 1. Então é isso que eu estou fazendo. Só que para analisar o TX, porque ele fala lá no começo do exercício que a parede 2 não suporta 1350 graus Celsius. Eu tenho que saber qual é o valor da temperatura X, porque se for igual ou maior que isso, ferrou. Aí a proposta do exercício é trocar o material. É um projeto que nós estamos discutindo aqui com vocês, tá ok? Então é a mudança do material, tá bom? Então aqui agora eu vou fazer aqui o cálculo do fluxo. Esse valorzinho numérico aqui não está legal, mas tudo bem. Não tem problema. Vamos calcular o fluxo agora? O fluxo então de calor é igual a diferença de temperatura no conjunto, porque eu tenho a resistência térmica do conjunto. É o TI menos TE, que é a temperatura na superfície quente menos a temperatura na superfície fria, dividido pelo resistor equivalente. A temperatura na superfície quente é de 1500 graus Celsius. 1500 graus Celsius. Menos a temperatura na superfície fria, 50 graus Celsius. 50 graus Celsius. Dividido pela resistência equivalente, que acabamos de calcular aqui, ó, 1,0478. Isso. Fluxo de calor, então, eu vou colocar aqui o valor. Fluxo de calor para esse meu sistema, 1500 menos 50, dividido por 1,0478. Esse cara deu 1.383,851. 2 casas decimais depois da vírgula, arredondando a segunda. Porque eu vou dar o valor final, o resultado final para o fluxo. Então, 2 casas decimais depois da vírgula. Fazendo um arredondamento. A terceira casa maior ou maior ou igual a 5, você acrescenta um dígito na segunda casa. Como o valor é menor que 5, então você mantém. Então fica 85. Qual é a unidade de fluxo no sistema internacional? Nossa, Christian, não sei. Então vamos fazer uma análise dimensional aqui. Me acompanhe e você sai bem. Me acompanhe aqui que você vai sair bem. Aqui, temperatura, graus Celsius, dividido por a resistência térmica, que é graus Celsius por watts. Graus Celsius dividido por graus Celsius por watts, você faz o quê? Você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar graus Celsius vezes watts graus Celsius. Multiplica pelo inverso da segunda. E graus Celsius simplifica com graus Celsius.
a minha unidade de medida de fluxo é watts. Mas nós já sabíamos disso, né? Eu já tinha feito essa consideração com vocês, né? Em outros vídeos aí. Então, 1383,85 watts. Christian, se eu quiser colocar em quilowatts, eu posso? Óbvio que pode, mas não é o resultado do exercício. Você pode andar com a vírgula 3 casas decimais para a esquerda, 1, 2, 3, vira quilo, 10 ao cubo, né? Fica 1,83, usa o critério do arredondamento direitinho, fica 1,38, desculpa, 1,38 vezes 10 ao cubo, 1,38 quilowatts, tá ok? Mas não é o resultado do meu exercício. O Christian só está usando toda essa consideração para calcular o fluxo de calor. Por que eu estou investigando o fluxo de calor? Porque o fluxo de calor, ele passa por todos os materiais, é um circuito em série. Se é um circuito em série, é o que passa na primeira parede, na segunda e na terceira, o mesmo fluxo. Então, o que o Christian vai agora? Ele vai focar o TX, a temperatura aqui na interface entre o material 1 com o material 2. Se essa temperatura for menor que 1350, mantém o projeto. Se essa temperatura for maior ou igual a 1350, substitui o tijolo 2, ou, o material 2. Pode ser um tijolo, um refratário, alguma coisa nesse sentido. Tá ok? Então, o que você vai fazer, Christian? Eu vou usar a mesma equação do Fourier com a resistência térmica para o circuito em série, agora somente para a parede 1. Então, eu vou escrever assim, ó. Para a parede 1. Então, o que o Christian vai fazer? Eu vou desenhar somente a parede 1 aqui. Agora eu vou ajudar minha vida aqui, né? Ó. Somente a parede 1. Tá certo, pessoal? É isso aí. Olha que bonitinha a minha parede 1. A minha parede 1 tem a espessura 1. Tem a condutividade térmica 1. Tem a área da superfície. Ah, Cristian, mas ele não deu, mas eu estou fazendo para 1 metro quadrado, não esqueça. Fluxo de calor que passa, eu já sei. Esse fluxo de calor que passa pela parede 1 é o mesmo que passa pela parede 2, é o mesmo que passa pela parede 3. E aqui eu tenho os valores de temperatura. T interno e tenho Tx para a parede 1. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa mesma equação aqui e aplicar somente para a parede 1. Porque o fluxo de calor, que é o mesmo em todo o circuito, é a temperatura interna menos a temperatura externa, parede quente menos parede fria, temperatura na superfície quente menos temperatura na superfície fria, dividido pela resistência equivalente. Mas como eu tenho um único circuito, a resistência equivalente é o próprio resistor 1, R1. Puxa vida, Cristian, você tem todo mundo. Ah, eu tenho todo mundo? Puxa vida, então tá tranquilo. Valor do fluxo, tá todo mundo no sistema internacional? Todo mundo no sistema internacional. Só lembrando a consideração para vocês que a diferença de temperatura e variação de temperatura, eu não preciso fazer a conversão. Cristian, mas se eu quiser fazer a conversão, então tudo bem, eu respeito isso. Você vai pegar o 1350 graus Celsius, converter para Kelvin, 1500 graus Celsius, converter para Kelvin, 50 graus Celsius, converter para Kelvin, porque você vai precisar de colocar todo mundo em Kelvin. Os deltas não, mas os valores individuais tem, sim. E na hora que você faz os valores individuais em Kelvin, vai dar outros resultados. Na hora que você faz o delta, vai dar o mesmo delta que o meu, ou o mesmo, a mesma diferença de temperatura. Aí você fala, puxa, ali, não precisava ter feito. Eu falei, falei, mas você não quis me ouvir? 1383,85, que é igual... Eu vou isolar, acho que é melhor, por causa da questão do espaço meu aqui. Eu tenho que a temperatura interna menos temperatura X é igual ao fluxo vezes R1. E eu vou calcular o Tx, tá bom? Então agora eu vou substituir valores. Temperatura interna. Temperatura interna, 1500. 1500 menos Tx, que é igual ao fluxo.
fluxo está aqui, ó, 1.383,85 vezes a resistência 1. A resistência 1, ó, eu calculei todas as resistências aqui, ó, separadinho. Faça isso, meu amigo, ajuda muito, facilita demais. Calcule as resistências, depois é só somar. Deu 7,37 vezes 10 a menos 2. 1.500 graus menos Tx é igual. Faz aquela multiplicação aqui, ó. 1.383,85 vezes 7,37 expoente menos 2. Depois eu vou dar uma conferida em tudo, hein? 101,9897. Christian, mas por que 4 casas decimais? Lembra que o Christian comentou aqui? Como são valores intermediários, você põe 4 casas decimais. Não adianta colocar as 10 casas decimais da sua calculadora, também não adianta só colocar uma casa decimal. 3 casas é um bom valor para deixar o seu resultado coerente. Eu uso 4, né? Bom, menos Tx, ó, 1.500 menos Tx é igual àquele cara. Eu quero o valor de Tx, não menos Tx. Então, o que eu faço? Eu pego esse menos Tx, que está no primeiro membro da equação, passo para o segundo membro da equação, que fica positivo. Sempre a operação inversa. Se ele está subtraindo, passa só somando. Se ele está multiplicando, passa dividindo. Se ele está subtraindo, passa somando. Acabei de falar. Se ele está somando, passa subtraindo. E se ele estiver dividindo, passa multiplicando. Se estiver multiplicando, passa dividindo. Se estiver na potenciação, radiciação. Se estiver na radiciação, potenciação. Sempre a operação inversa. Então esse cara está negativo, passa positivo. E aquele 101,9897? Ele está positivo, ele vem para cá negativo. Então eu vou fazer uma troca de valores aqui, de posição. 1.500 menos 101,9897, que é igual a Tx. Tx é igual agora, hein? Rufem os tambores. Menos 101,9897. 1.398,01 graus Celsius. Quanto que ele falou da temperatura no Tx? Temperatura no material 2? 1.350. A temperatura é de 1.398. Se a temperatura X é de 1.398, o bloco 2 não vai, ou o material 2 não vai suportar esse valor de temperatura. E aí você volta no projeto, ele fala o seguinte: sabendo que o material da parede 2 suporta no máximo 1.350, o que significa isso? É no máximo. Se for 1.350 já era, então no máximo verifique as condições do projeto e proponha modificações se for o caso. Verificamos? Verificamos. Para essa condição de fluxo, para essa condição de materiais, para esses materiais que estão especificados aqui, para essa geometria e espessura, 1 metro quadrado, a gente viu que a temperatura X ela já começa com 1.398, maior que 1.350. Resposta do exercício. Quais são as suas sugestões? Propõe as modificações. As modificações vão entrar aqui. O que você pode propor, então, de alteração no projeto? Pensa, meu amigo. O material 2 não suporta. Isso, material 2 não suporta. Então, sugestões, propostas de alteração no projeto. Escreve aí para mim. Propostas de alteração no projeto. Propostas de alteração no projeto. O que você pode sugerir? 1. Substituição do material 2. Substituição do material 2.
substituição do material 2. O que mais você pode fazer? Olha só, pessoal. Eu vou pôr o Fourier aqui só para vocês analisarem uma coisinha comigo. O Fourier diz a condutividade térmica vezes área dividido pela espessura, temperatura na superfície quente menos temperatura na superfície fria. Ok? Fluxo de calor, né, já temos. Eu quero discutir um pouquinho essa situação aqui. Se você substitui o material 2, você tem que usar um material, calma aí, substituição, né? Como o fluxo está diretamente relacionado à condutividade térmica do material, se você aumenta a condutividade térmica do material, você aumenta o fluxo de calor. Se você aumenta o fluxo de calor, você vai aumentar a temperatura X. Exatamente. Você está aumentando o fluxo de calor. Então, outra coisa, a área. Se você aumentar a área, você está aumentando o fluxo também. Então, essas duas grandezas aqui são diretamente relacionadas a essa. Só que na hora que você aumenta o fluxo, você está aumentando a temperatura. Exatamente. Olha só, perceba que a temperatura vai diminuindo ao longo do fluxo de calor, porque o fluxo de calor é o mesmo. Ele vai passar. O que você quer é que diminua o valor de temperatura aqui. Ele vai ser transferido, Agora, o que a gente precisa analisar é que ele tem que passar, mas não pode agredir a parede 2. Então, você tem que colocar um material com a condutividade, substituição do material 2, mas com uma condutividade térmica do novo material menor que o K2. A condutividade térmica tem que ser menor. Outra coisa, a área é menor também, mas se você vai mexer na área, vai ser complicado, vai ficar uma parede exposta. Você pode mexer na espessura, a espessura é legal. Porque se você mede na espessura, a espessura é inversamente o fluxo. Se você diminui o efeito do fluxo, né, no caso, não é que você está diminuindo o fluxo. Eu estou alterando a espessura da parede para diminuir a temperatura no processo. Então, nesse caso, eu tenho que aumentar a espessura da parede 2. Né? 2. Ou você substitui, ou você aumentar a espessura da parede 2. Entendeu a análise que a gente faz? Então você verificou que a temperatura é maior, não tem como. Então, ou eu tiro o material, coloco com a condutividade térmica menor. Se a condutividade térmica é menor, ele é mais isolante, presta atenção, ele conduz menos. Então, você vai fazer com que a temperatura aqui, ela diminua. Pode ser que nem chegue a 50 lá na frente, tá certo? Você está diminuindo a condutividade térmica do material, você está colocando material mais isolante térmico. Depois, aumentar a espessura do material. Aumentar a espessura do material, você está aumentando o isolamento do material. Também aumentando o isolamento do material. Então, são duas coisas, né, que a gente poderia propor aqui. Mas não tem como substituir o material 2. Não tem como substituir o material 2? Então, ao invés de você colocar uma placa, coloca duas. E refaz o cálculo. E veja direitinho. Ok? Veja direitinho. Se não dá para substituir o material, aumenta a espessura. Acabou. Aí eu posso substituir. Que sugestão você daria? Eu dou que você utilize um material com a condutividade térmica menor que o material do material 2. Do que a condutividade térmica do material 2. Eu tenho que aumentar o isolamento térmico. Tá ok? Então analisa, pessoal, por favor. É uma aplicação direta, uma aplicação prática, né? Onde nós temos aqui a associação de paredes planas em série
eu tenho 3 paredes em série, poderia ser 4, 5, 6, 7, assim vai. Sempre analisando para onde que está, da onde que vem, para onde que vai o fluxo de calor, temperatura da superfície quente, temperatura na superfície fria. Christian, se eu quisesse, bom, acabei de calcular o valor de Tx. Poderia calcular o Ty? Sim. Utilizando informações da parede 2 agora, porque eu tenho essa informação, eu consigo calcular a temperatura na parede Y, a temperatura na superfície Y. E outra coisa, eu tenho todas as informações da parede 3, temperatura de saída, o fluxo de calor que passa no sistema, eu tenho a temperatura, eu tenho a condutividade térmica do material, tenho a espessura do material, eu tenho tudo. Eu posso usar a equaçãozinha do fluxo de calor com a resistência térmica, resistência térmica 3, ao invés de usar o 1 aqui, eu usaria o 3, a temperaturas de entrada e saída no resistor 3. E você ia achar o valor da temperatura Y. Tentem fazer, manda para mim um áudio, me manda no chat, manda pergunta, manda resposta, verifique se você consegue calcular agora o TY. Né? Substituir, a gente já viu que tem que substituir. Mas dá para a gente calcular o TY? Lógico que dá, porque eu tenho as informações da parede 3. Então eu consigo calcular a temperatura na interface 2, 3, como eu calculei a temperatura na interface 1, 2. Parede 1, parede 2, parede 3. Tá bom, pessoal? Então analisa direitinho para mim o exercício, vê se você entendeu legal, tá ok? E qualquer coisa me manda mensagem, estou no chat. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Me diverti bastante aqui de analisar, discutir, né, esses elementos com vocês e fico contente que vocês estejam comigo até agora, tá ok? Um abraço para vocês e até a próxima aula, tá ok? Valeu, tchau, tchau.